Os adversários do povo de Judá chegaram oferecendo ajuda para reconstruir o Templo de Jerusalém. E talvez você já tenha ouvido aquele ditado que diz: muito ajuda quem não atrapalha. Foi isso que Zorobabel respondeu. Quer saber qual foi a reação deles? Então, vem comigo. Eu quero começar chamando sua atenção para um detalhe importante. A partir deste capítulo até o final de Neemias, nós vamos nos deparar com vários momentos de oposição ao povo de Deus. É muito comum a oportunidade e a oposição andarem juntas, e quanto maior a oportunidade, maior a oposição. Pois bem, como nós já vimos, a Judéia, ou terra de Judá, ficou apenas com um remanescente descendente dos pobres da terra que foi deixado para trás, na época em que o povo foi levado para a Babilônia. Nesse período, a terra também ficou ocupada pelos samaritanos, que era o modo como eram conhecidos os habitantes do antigo reino do norte de Israel. Esses samaritanos tinham alguma conexão histórica com o povo de Israel, mas sua fé era uma mistura da lei de Moisés com várias superstições pagãs, devido àquela troca quando houve o cativeiro assírio, ok? Vários outros povos acabaram invadindo a terra de Judá, e agora que eles estavam retornando, esses invasores não estavam nada felizes e acabaram se tornando seus adversários. No capítulo passado, nós falamos sobre a felicidade do povo quando foram lançados os alicerces da reconstrução do templo e como o som das suas vozes de choro e alegria chamou a atenção dos povos vizinhos. Isso era um alerta de que os judeus já haviam retornado e tinham vindo para ficar, reconstruir e habitar em Jerusalém e em toda a região da Judéia, que era sua por direito. Foi então que os adversários atacaram, mas de uma forma muito sutil. Os samaritanos, povo do antigo reino do norte de Israel, ofereceram-se para trabalhar com os judeus e ajudá-los na reconstrução do templo. As aparências indicavam que eles estavam agindo como bons vizinhos, mas na realidade se tratava de uma oferta traiçoeira e perigosa. Veja só o que diz o versículo 2. Porque buscamos o mesmo Deus que vocês buscam. Já temos oferecido sacrifícios a ele desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez vir para este lugar. Essa declaração significava que eles sacrificavam sem templo e sem sacerdócio, o que obviamente era contra o mandamento de Deus. Além disso, contradizia completamente a afirmação deles de que buscavam o mesmo Deus dos judeus. Para os samaritanos, o Deus dos judeus era um dos muitos deuses poderosos. Por isso, a idolatria deles representava um grave perigo, porque o povo de Deus havia sido exilado justamente por causa do pecado da idolatria. Zorobabel e os outros líderes recusaram a oferta de ajuda dos samaritanos, alegando que o decreto para a reconstrução, emitido por Ciro, rei da Pérsia, se aplicava apenas aos exilados que retornaram. Esse foi um ato de fé, porque na realidade eles precisavam de toda a ajuda possível. Porém, em determinadas circunstâncias iniciais de um trabalho, muitas vezes surge uma séria tentação de aceitar qualquer ajuda e ignorar os perigos de parcerias imprudentes e ímpias. Mas Zorobabel e os outros não foram enganados, eles rapidamente detectaram o perigo. Os samaritanos saíram irritados e deram início a uma conspiração. Eles começaram a perturbar os judeus que trabalhavam na reconstrução do templo com palavras de desânimo. Eles chegaram até a contratar conselheiros para influenciar os oficiais da região a fim de interromper aquele projeto. E fizeram isso até conseguir o que queriam. Esse período de perturbação aos judeus começou durante o reinado de Ciro, rei da Pérsia, e eles acabaram conseguindo interromper a restauração do templo até o reinado de Dário, que substituiu Ciro no trono cerca de 15 anos depois. Só então o templo foi concluído, conforme diz o versículo 24, o último versículo deste capítulo.
Do versículo 6 ao versículo 23, o escritor passa a narrar a oposição dos samaritanos aos judeus contra a reconstrução da cidade de Jerusalém. E essa oposição se estendeu por décadas. Nesse período, outros dois reis que vieram depois de Ciro e de Dário são mencionados neste capítulo: Assuero, ou Xerxes, que é o rei da história da rainha Esther, e o rei Artaxerxes. Nestes versículos de 6 a 23, você vai notar que, mesmo depois que o templo foi concluído durante o reinado de Dário, que está no versículo 24, os samaritanos continuaram a se opor, agora contra a reconstrução da cidade de Jerusalém. Vamos ver isso um pouco mais de detalhes. No versículo 6, nós lemos que os samaritanos escreveram uma acusação contra o povo de Judá para o rei Assuero, ou Xerxes. Depois, no versículo 7, já no reinado de Artaxerxes, foi escrita outra carta influenciando o rei contra o trabalho de reconstrução dos judeus. Nos versículos 8 a 10, você tem uma lista da diversidade de povos que compunha o grupo dos samaritanos, liderados por Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão. Veja que esses adversários do povo de Deus eram enérgicos e insistentes, muito dispostos a não deixar que os judeus se reerguessem como nação. É importante novamente ressaltar que a obra contra a qual eles reclamavam não era a obra da reconstrução do templo, porque nessa época o templo já estava concluído há pelo menos 50 anos, ou seja, desde a época do rei Dário, conforme está no versículo 24. Você pode ler a carta que eles escreveram na íntegra nos versículos 11 ao versículo 16. Uma curiosidade interessante aqui é que de Esdras 4:8 até Esdras 6:18, tudo está escrito em aramaico e não em hebraico, que é a língua original do Antigo Testamento. Esdras 7, de 12 a 26, também está escrito em aramaico. Isso porque o aramaico havia sido a língua oficial durante o Império Babilônico e ainda era usado para contatos diplomáticos. Citar as cartas em aramaico dava autenticidade ao relato de Esdras, deixando os leitores do seu livro confiantes ao perceber que o autor era suficientemente fluente em aramaico para compreender as cartas oficiais. A carta ao rei Artaxerxes foi elaborada de forma muito ardilosa, com palavras que afirmavam que eles, os samaritanos, estavam apoiando e protegendo o rei. Eles argumentaram que permitir que a construção de Jerusalém continuasse faria com que o rei perdesse o domínio daquela região. Nos versículos 18 a 22, temos a resposta de Artaxerxes, rei da Pérsia, talvez o homem mais poderoso do mundo naquela época. Ele ordenou que a obra de reconstrução de Jerusalém fosse interrompida. Aqueles adversários, então, pegaram suas armas e foram até Jerusalém para forçar Zorobabel e seus homens a parar imediatamente a obra de reconstrução da cidade, que era o que eles estavam tentando fazer depois que acabaram o templo. Esses versículos de 6 a 23 nos mostram que eles conseguiram interromper o trabalho de reconstrução de Jerusalém até a chegada de Neemias, cerca de 70 anos depois. Apenas o templo, nessa época, havia sido restaurado. Mas é claro que aqueles adversários não poderiam ter sucesso para sempre contra Deus e o seu povo. Sua única vitória foi atrasar o trabalho, mas impedi-lo jamais eles conseguiriam. É bem verdade que essa oposição acirrada era desanimadora para os judeus, mas Deus levantou dois homens que foram usados com palavras poderosas para animar o povo. É sobre eles que nós vamos falar no nosso próximo encontro aqui no canal Bendito, onde a teologia é para todos.